Olá, seja bem-vindo ao programa Abre Cérebro TV, um programa de divulgação sobre neurociências. Nesse programa especial, Neurociências na Educação Inclusiva 360 graus, temos conosco aqui Marcos Alessandro. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Cris. Seja bem-vindo. O Marcos Alessandro, ele realmente é uma pessoa multifacetada em termos de especializações. E ele traz aqui para nós um livro que ele recém lançou. Chama-se A Dinâmica de uma Organização Hospitalar. Estruturas, tipos, funções e tendências voltadas para público leigo. Como é que a pessoa pode conseguir comprar um livro desse aqui, Marcos? Pode adquirir diretamente com a editora, ou no site da editora, ou nas melhores aí, livrarias. Tá. Né? Qual que é o valor do livro agora? Eu acredito que sejam R$40. Tranquilo. Pessoal, então não deixem de adquirir esse livro que é o Marcos Alessandro acabou de lançar, que é bastante informativo sobre a questão de organização hospitalar. Bom, mas não é sobre isso que ele veio conversar conosco hoje. Não. Vou deixar esse livro para nossa produtora Sueli. Isso. Voltando, Marcos, Ok. eu sei que você trabalha na área do sono, você é médico, e qual que é a importância do sono para as crianças, de uma maneira geral, no ensino-aprendizagem? Certo. O sono, ele pauta, né, está pautado na relação do crescimento da criança. Né? Existe um hormônio chamado que é o GH, que... Peraí, o GH. o que é o GH aí? Ok. O Woman Growth, que seria um hormônio que ajuda ao crescimento da criança. E esse hormônio ele é segregado quando a criança está dormindo. Né? Então, além disso, existem algumas funções inerentes do sono no processo da aprendizagem. Né? E o processo da aprendizagem é pautado realmente quando a gente dorme, porque a gente precisa dormir para aprender. Olha que interessante, hein? E me diga uma coisa, quantas horas a pessoa precisa dormir? Então isso é relativo, né, Li? Então a gente entende que uma criança recém-nascida ela precisa em torno de 18 horas, né, para crescer, para suficiente. Uma criança até 10 anos vai aí com uns 8 a 10 horas. Né? Quando ele vai já para a fase da adolescência e mais a fase adulta, ele em torno de 8 horas mais ou menos. E na fase mais idosa, né, de 6 a 5 horas é o ideal para que a quantidade de sono para essa pessoa. Me diga uma coisa, Marcos, você acha que as crianças hoje eles estão dormindo bem? Você que faz pesquisa também nessa área, como está isso? Olha, hoje com o advento, né, da internet, com o advento dos joguinhos, né, cada vez mais as crianças estão protelando o seu sono. Né? Eles estão adiantando esse processo. Né? Primeiro porque a interatividade da internet é muito grande, né? e prende. Né? E esse processo da luz em excesso ali, ele faz com que iniba uma substância chamada melatonina. Olha só. Que essa melatonina é a substância que diz, olha, tá na hora de dormir. E quando tem luz excessiva, então inibe essa relação. E é lógico que isso as pessoas ficam comprometidas. Em especial a criança, ela fica muito comprometida com essa relação. Porque durante o dia nós iremos gravando tudo o que acontece. À noite a gente precisa dormir e guardar essas informações. Quando a gente não dorme e essa luz vem inibindo a melatonina, significa que a gente não guarda as informações. Olha que... E aí está o processo da aprendizagem. Porque isso é bem interessante, né, Marcos? Que de fato, se a gente olhar, existe esse ciclo, né, do dia, da noite, Isso. que até então nosso corpo estava ajustado para essas diferenças de luminosidade. Isso. Com a civilização apareceram as luzes e esses outros estímulos que falou, de televisão, computadores, e acabam, digamos, fazendo essa recorte aí, digamos, da produção dessa substância, melatonina. Mas como é que, digamos, os pais podem fazer para que a criança possa efetivamente ir dormir? Tem alguma dica que você possa dar? Olha, poderíamos falar várias dicas, mas é importante que a gente também observe que um acompanhamento com um profissional é importante. Né? Primeira dica que a gente fala é você ter rotina para a criança dormir. É necessário que tenha rotina, horário para dormir e horário para acordar. Não é? Então, se os pais, porque a criança, ele aprende a rotina dos pais.
Então, se o pai chega tarde, come tarde e dorme tarde, assiste muita TV, a criança fica nessa rotina, né? Então, ela tem que realmente ir um horário adequado para a cama para acordar no mesmo horário. E aí ela consegue ter um sono mais reparador e eficiente para o seu crescimento. E tem algumas culturas, né, que as pessoas dormem à tarde, por exemplo, países hispânicos que falam de siesta. Como é que funciona? Isso aí é cultural? Isso é fisiológico? É importante? Como que você vê isso? Na verdade, é cultural, né? Mas recentemente uma reportagem saiu aí dizendo que na própria Espanha, né, eles estão lançando aí para não fazer mais a siesta. Olha né? só. Porque eles perdem tempo com isso. Entretanto, é importante que a gente dê uma paradinha. Porque depois que a gente come, o que acontece? O nosso movimento, o processo digestório, precisa ficar mais tranquilo. Então, realmente, dá esse soninho depois. Dizemos isso que é um efeito feijoada, né? Que é aquela depressãozinha na temperatura, uma baixa, porque estamos fazendo um movimento peristáltico da alimentação, né? Da digestão, no caso. Digestão mesmo. Então, a gente fica mais quietinho, mais sonolento, né? E, pasme, é reparador esse soninho. É muito bom. Não é aquele sono comprido, é um sono rapidinho. É né? um cochilozinho de 40, 60 minutos. Isso tem um diferencial, né, muito grande. Estudos também mostram ali que as pessoas que dão um cochilo produzem mais depois do almoço. Olha. Porque as pessoas elas ficam mais atentas depois que dormem, ter esse cochilinho pós o almoço, não é o pós-pradial que falamos. Outra coisa, porque às vezes até a gente escuta algumas situações que a gente acha que talvez não esteja bem certo. Até a criança, em algumas situações, fazendo uso de algumas substâncias para induzir ao sono. Qual que isso faz sentido? O que você acha? Olha, eu acredito que usar substância para dormir numa criança só em casos muito severos. Né? Uma criança normal, ela não precisa de tomar nenhum fármaco para dormir. Ele precisa de rotina e disciplina. Rotina e disciplina é só. E isso você tem com pai e mãe, né? Isso é verdade. Quer dizer, eu tenho crianças pequenas e a gente penou, sabe? Porque a gente vai com uma coisa, deixa. E de fato, quando resgata a questão da disciplina e a rotina, a coisa muda mesmo, né? Sim, certamente. Isso realmente, a gente vê a diferença, até as crianças agradecem. Agradecem, é verdade. Tem crianças que você vê se dorme mais, assim, tem as crianças que dormem menos, que você falou, o tempo é variado. Certo. Tem alguma vantagem de crianças fazerem, digamos, ir para escola à tarde versus escola de manhã? Né? Geralmente, isso é muito importante, porque o adolescente, vamos falar do adolescente, o adolescente, ele está com um ritmo diferenciado, ele tá realmente, o relógio biológico, ele está trocado. Então ele troca a noite pelo dia também com o advento da tecnologia e os smartphones, eletrônicos, né? Esses eletrônicos, o que acontece? Ele não funciona de manhã, então o processo cognitivo dele, da aprendizagem, fica comprometido. Então é interessante que o pai e a mãe observem para ele estudar à tarde, porque à tarde ele está mais disposto para isso. Então você percebe adolescentes dormindo na carteira, né, pelo fato de ter passado a noite privado de sono, né, no celular e etc, etc. E como é que seria, digamos, dicas para os adolescentes? Porque é duro, né? Você fala, tira o smartphone, tira o celular, agora não é nada de fazer do comunicar. E como é que mais isso? Então, eu acho que com observâncias dos pais, com a rotina, né? Você tem tantas horas para usar o smartphone, tantas horas isso. Eu acho que disciplinar a criança faz com que ele aprenda melhor, né? E cresça aí um cidadão responsável, com limites, né? Então o sono faz com que a gente aprenda realmente. Tem alguma fase do sono que é mais importante para a aprendizagem, digamos, que é relevante para a questão cognitiva? Tá, então, temos dois estados fisiológicos do sono. Um é chamado NREM, que do inglês vem não movimentos rápidos do sono, dos olhos, aliás, desculpa. E tem o REM, que é movimentos rápidos dos olhos. Nesses dois momentos, no REM a gente está sonhando, então nós precisamos dormir, sonhar para aprender. E no movimento não REM, ou seja, quando os olhos não estão rápidos, significa, aí a gente aprofunda as fases do sono. E esse aprofundamento são 3 níveis, né? Que a Academia Americana de Sono
em 2005, determinou que seria 3 níveis. Antes eram 4 níveis de aprofundamento. Hoje são 3, porque o 3 e 4 são muito parecidos, as ondas elétricas. Então, isso é repetido, isso é repetido de 4 a 6 vezes durante a noite. Quando a gente não tem uma continuidade do sono, né, a gente precisa dormir, na verdade, e assim, vou deitar, e não é deitar e dormir. Existe uma latência aí em torno de 15 a 30 minutos. A gente vai para a cama e dorme. Se a gente fragmenta muito esse sono, se acorda várias vezes, o processo cognitivo, ele não se faz presente. Não se consolida, então. Não se consolida, porque ele acorda cansado. Né? Isso é bastante interessante, né? Quer dizer, você ter que dormir para fazer parte, digamos, do seu processo de aprendizagem. Isso. Me diz uma coisa, Marcos. Você vê, assim, tem as crianças que não dormem. Existe isso? Existe. Existem crianças que ficam privadas realmente de sono. E isso é algo que o pai tem que observar. Criança muito serelepe, é normal. Entretanto, em excesso, né, essa irritação, brigas na escola... Acaba sendo um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. Isso é horrível, porque ele vai desenvolver problemas alimentares, distúrbios neurológicos, distúrbios de ordem endócrina, distúrbios da área social mesmo, né? Que ele acaba sendo uma criança antissocial. É um problema sério. É um problema sério. Bom, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. Eu vou pedir para o Marcos Alessandro deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão assistindo, né? Vamos lá, Marcos. Ok. Bem, para você, em especial, vou falar para o pai e para a mãe e responsáveis das crianças. Né? Observe realmente o sono da sua criança, né? Delimite para ela dormir tal hora e acordar tal hora. Observe também se ela não está durante o dia adequadamente funcionando. Observe que pode ser alguma coisa do distúrbio do sono. Observe também se a criança ronca. Né? Se ela ronca, ela tem um problema aí, pode ter um problema de apneia. Né? Então, observe seu filho e vá regularmente a um profissional capacitado. Acho que esse é o recado. Perfeito, Marcos. Obrigado, fica ligado, até a próxima Observe TV. Obrigado, Marcos. Obrigado. Até logo.